Olá, eu sou a Gabriela Brambati, faço parte da Igreja Assembleia de Deus Ministério NAD, presidida pelo pastor Mauro Muniz, aqui de Ponta da Fruta, Vila Velha, Espírito Santo. Como eu sempre digo, este canal é dedicado a tecer comentários, fazer um breve resumo da lição da Escola Bíblica para Jovens publicadas pela CPAD. E nesse trimestre estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. Nós já estamos na penúltima lição, que é a lição de número 12, que tem por título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Como a gente vem estudando sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, reconstrução do templo, reconstrução da cidade de Jerusalém após o cativeiro babilônico, a gente vai ver como que Esdras e Neemias trataram desse momento em que o povo se casava com o povo judeu, se casavam com mulheres pagãs, algo que era proibido pela lei. Vamos estudar bem a fundo nessa lição sobre este tema. E o nosso texto áureo se encontra lá, deixa eu só acertar essa câmera, se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, e diz bem assim: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, esse é um conselho que Paulo deixa para os coríntios. Então, vamos ver a nossa verdade prática de hoje. E ela diz bem assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Então, a gente vai estar aprendendo aqui como que aconteciam os casamentos na época lá de Esdras e Neemias, da reconstrução de Jerusalém, e quais são as orientações que Deus deixa para nós hoje em dia acerca da constituição de um lar na presença de Deus. E o nosso texto de leitura bíblica em classe se encontra em Esdras capítulo 9, de 1 a 4, também em Neemias capítulo 13, do versículo 23 a 26, também em Neemias capítulo 9, versículo 38, e Neemias capítulo 10, versículo 1, 29 e 30. Então faça essa leitura, porque aqui é apenas um resumo e você não pode ficar só com aquilo que eu falo, que é aquilo que a revista traz para nós, mas você tem que ficar com a verdadeira análise das escrituras. Você tem que pegar a sua Bíblia e conferir tudo que a gente está falando aqui. Amém? Eu vou direto então para o tópico de número 1, que tem por tema Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Subtópico 1, a ira e a reação de Esdras. Então, quem era Esdras? Esdras, ele foi enviado pelo rei Artaxerxes para poder ensinar a palavra ao povo que estava ali em Judá, reconstruindo ali Jerusalém. Então, Esdras, ele tinha o dever de ensinar a palavra, e quando ele chegou ali e viu que muitos judeus haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. A gente vê lá no capítulo 9 de Esdras que ele arrancou os cabelos da sua cabeça e da sua barba e sentou-se atônito até o sacrifício da tarde. Ele ficou assim paralisado e chocado como que o povo judeu havia transgredido a lei, havia ido contra os ensinamentos de Deus, haviam constituído famílias com mulheres pagãs. O que eram essas mulheres pagãs? Eram mulheres que não eram judias, eram mulheres que serviam a outros deuses, né? Tinham outra cultura religiosa. E então Esdras ficou perplexo. E a notícia da reação de Esdras se espalhou pela cidade. Muitos se reuniram com ele na hora do sacrifício da tarde. E Esdras orou a Deus e pregou a palavra. E o povo todo chorou, né? O povo, ele se compadeceu daquela situação, viu que estava errado. E vamos para o subtópico de número 2. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Então, após Esdras ali ter aquela atitude, o povo foi vendo que eles estavam errados, né? Então, Secanias, que era um judeu bem conhecido e que havia se casado com uma mulher estranha, ele disse a Esdras diante de todo o povo que ele ia fazer um concerto com Deus.
que ele ia despedir todas as mulheres e todos os filhos que eram nascidos dela, conforme o conselho do Senhor. Por que acontecia? Naquela época, né, o povo judeu ele devia se permanecer puro. E também a lei de Deus não permitia que eles se casassem com mulheres de outra cultura. Então acontecia muitos casamentos, que era mais um amaziamento ali, hoje como se diz uma união estável. Eles se juntavam com mulheres pagãs, sem ser aquele casamento mesmo, na lei de Deus e conforme hoje a nossa legislação civil consta, né, com certidão de casamento, mas era um ajuntamento ali com mulheres pagãs, mas com a intenção de formar, constituir família. E aí, então, Secanias iria se despedir dessas mulheres, iria fazer um concerto com o Senhor. Ele havia se quebrantado após a clara exposição das Escrituras. Então, mais pessoas também fizeram um concerto com Deus. Então, subtópico de número 3, do tópico 1 ainda, já estamos acabando, vem retratar sobre o arrependimento do povo. Então, o povo todo se arrependeu e Esdras ele se levantou e fez um juramento para que todos fizessem como as palavras de Secanias, que também despedissem as mulheres que eram pagãs, os casamentos que não eram lícitos, porque eram contra a lei de Deus, eram casamentos ilícitos, e fizessem um concerto com Deus, porque, gente, o povo estava indo ali para reconstruir a cidade de Jerusalém. Como que eles iam casar com mulheres estranhas, fazendo entrar uma cultura totalmente estranha para que a cultura judia fosse destruída novamente? Eles estavam tendo um grande esforço para poder reconstruir. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo ali naquele momento, e Esdras e Neemias vinham combatendo este problema. E vamos lá então para o subtópico de número 2. Por que um judeu não devia se casar com uma pagã? Por quê? Qual era então a origem dessa proibição desse casamento? Subtópico de número 1 do tópico 2. Primeiro, porque Deus havia proibido o casamento misto. A gente pode ver em vários textos, como Deuteronômio 7, de 2 a 4, Êxodo capítulo 34, versículo 16, Josué, capítulo 23, de versículo 12 e 13, você pode estar lendo e entendendo essa proibição na lei. Então, a desobediência a essa ordem de Deus, né, era um ato de rebelião. Então, todo aquele povo estava em rebelião contra Deus, porque todos estavam desobedecendo a lei de Deus. E a intenção dessa proibição era evitar que os judeus viessem a seguir a religião da mulher pagã, porque quando a gente casa, quando a gente convive com uma pessoa, querendo ou não, a gente acaba pegando alguns costumes dessa pessoa. E naquela época, um judeu que se casava com uma mulher pagã, ela continuava com os seus deuses, com as suas culturas. Ela não se converteria ao judaísmo, como acontece hoje. Hoje, alguns judeus se casam sim com mulheres estrangeiras, desde que elas sejam convertidas ao judaísmo. Então isso é algo totalmente novo. Naquela época não tinha isso. A pessoa se casava e a outra continuava com a sua cultura, e enfim. Então, era para que já pensou, a pessoa casava com uma outra pagã, uma era judia, a outra era pagã. Eles tinham um filho. Aí o filho ficava, meu Deus, eu vou servir só a um Deus ou vou servir vários deuses como a minha mãe, por exemplo, serve. Então você imagina a confusão que não iria causar ali. Então, vamos para o subtópico de número 2. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas de casamentos mistos. A gente vai ver que até o próprio Esdras ali, Neemias, eles trouxeram à memória o exemplo de Salomão, gente. Salomão, um grande homem, servo de Deus, que escreveu salmos, que tem ele também cantares de Salomão, que escreveu vários textos assim de inúmera sabedoria, era um homem assim muito de Deus mesmo, caiu se casando com mulheres pagãs, né? Salomão, né, filho do rei Davi, rei de Israel, foi Salomão que construiu o grande templo, e no final da sua vida ele se deixou levar pelo paganismo das suas mulheres que eram pagãs, e elas perverteram seu coração, que era para Deus, e ele passou a seguir deuses estranhos. E como consequência desse pecado, né, o reino de seu filho Reboão, das 10 tribos do norte, se separaram e constituíram um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Então, houve várias divisões por causa deste casamento com mulheres pagãs.
Outro exemplo também que a Bíblia cita foi sobre o rei Acabe, rei de Israel, que casou-se com Jezabel. Gente, quem não conhece Jezabel, que foi aquela mulher que fortaleceu o culto a Baal em Israel, perseguindo os profetas de Deus. E Acabe, que era um judeu, se deixou levar pela esposa, que era uma mulher pagã, que tinha vários outros deuses, né? E Baal significava esposo. Então a gente vê como o inimigo age, querendo perverter aquilo que é a verdadeira essência de Deus, porque a gente sabe que o verdadeiro esposo que vem buscar a sua igreja, né, é Jesus. Então o inimigo ele sempre quer tomar o lugar de Deus. Vamos lá para o nosso tópico de número 3. A sobrevivência do povo judeu. Esse tópico não tem subtópicos, então vai direto ao assunto. O que acontece, gente? Os judeus, até os dias de hoje, eles vivem espalhados por quase todo mundo, né? E Deus orientava eles a não se misturarem com outros povos, do quais eles passavam a viver para preservar a cultura. Porque a gente sabe que o povo judeu, ele tem um lugar especial no coração de Deus, né? Nós que somos gentios, somos alcançados pela cruz de Jesus, né? Mas os judeus, eles seguem a lei. Os judeus, no dia em que Jesus voltar, vai ter um tratamento um pouco diferenciado, porque o próprio Deus tem uma relação com os judeus diferenciada. Então, Deus, ele orienta que esse povo, ele siga a lei divina, que esse povo, ele seja separado. E para que isso preserve a cultura mesmo judia. A gente vê que é quase um milagre a preservação da cultura dos judeus, porque os judeus foram perseguidos, foram levados para cativeiros. Na Segunda Guerra Mundial a gente viu como que o povo judeu sofreu, e mesmo assim a cultura judia hoje se persevera, se continua ainda intacta, né? Porque eles sempre se casavam com mulheres também judias, preservavam sua cultura, se multiplicavam. Deus orienta aos judeus que eles se multipliquem para que a cultura seja perseverada. E então é quase um milagre. Por isso que Deus orientava este casamento puro, genuíno entre judeu e judia, né? Então vamos lá para o nosso subtópico de número 4. Uma palavra final sobre os casamentos dos crentes. Então, hoje, como que deve ser a orientação da formação do casamento para nós crentes, gentios, que não somos judeus, que fomos alcançados por Cristo? Como que a palavra de Deus orienta a formação do casamento para nós? A gente sabe que depois da nossa salvação, o casamento é uma grande bênção de Deus e é muito importante na vida das pessoas, né? Eu falo que a decisão do casamento, depois da decisão da gente seguir a Cristo, é a decisão mais importante da nossa vida que a gente vai tomar, que a gente vai seguir ali com aquela pessoa pro resto da nossa vida, que vai influenciar na criação dos nossos filhos, vai influenciar em tudo na nossa vida. Então, o que a Bíblia orienta? Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, vem orientando ao povo que o povo podia ficar livre para casar com quem ele quisesse, desde que seja no Senhor, ou seja, desde que aquela pessoa seja também uma pessoa cristã, seja uma pessoa também que siga os mesmos princípios do que aquela outra pessoa com quem irá se casar. E também a Bíblia explica lá em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 17, as implicações do que são essa expressão, no Senhor, o que significa. Então, cada crente que está pensando em se casar, jovem ainda que não se casou, deve meditar em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 17, para entender melhor como é que Deus tem preparado uma pessoa para você, como essa pessoa deve ser, né? Então, a gente ora para que Deus guarde cada crente de ficar livre do jugo desigual, como a gente leu, né, lá no início no nosso texto áureo. Porque, gente, um jugo desigual não subsiste. Uma pessoa que casa com outra que tem princípios totalmente diferentes, a possibilidade de ter conflitos é muito grande, né? Então, imagina, vai criar uma criança, como até citei nesse povo judeu,
porque naquela época, gente, tinha crianças que não sabiam nem falar a língua, né, do povo judeu direito. Então, como é que aquela criança ia aprender sobre a lei de Deus, ia aprender sobre a cultura de Deus? E é a mesma coisa nos nossos dias. Como que uma criança vai viver dentro de uma casa, o pai ensinando uma coisa, vivendo uma coisa, e a mãe vivendo outra? É bem complicado. E lá em Mateus capítulo 19, versículo 6, diz que não são mais dois, mas sim uma só carne. Então, quando a gente se casa, tudo passa a ser uma coisa só. Então, há uma união completa dos cônjuges, do corpo, da alma e do espírito de ambos. Mas quando uma pessoa crente casa com uma pessoa que não é crente, lógico que vai ter uma união do corpo, da alma, mas é impossível que haja uma união de espírito, porque um vai pertencer ao reino de Deus, por exemplo, e o outro não, vai ter uma cultura totalmente diferente. E essa diferença abre uma brecha muito difícil de ser tapada e um precedente para que conflitos e discussões venham a ocorrer. Então, uma pessoa que é casada com uma pessoa não crente, mas essa pessoa se converte ao cristianismo, a orientação de Paulo é que essa pessoa não se separe daquela que não é crente, porque essa que é crente vai santificar aquela outra pessoa. Isso é uma orientação de Paulo. Então, gente, no povo judeu, para a lei judia lá que a gente estudou, como era um casamento ilícito, ilegal, para o povo judeu, eles deviam separar daquelas mulheres pagãs. Mas aqui, a orientação de Paulo para pessoas que não são judias, que acabaram de se casar, e uma se converte ao cristianismo, é que essa pessoa não se separe por causa disso, por causa desse motivo, né? Porque isso não é um motivo para se separar, porque essa pessoa que é santa, que vem buscando a santificação, Deus vai santificar a outra pessoa que não é crente, até que ela se converta ao cristianismo. Porque também, gente, a gente viu aqui várias pessoas, figuras importantes que foram influenciadas pela cultura pagã, mas a gente pode também muito bem ser boas influências para que a pessoa conheça Jesus de verdade, dentro de casa, nas nossas atitudes, e aquela pessoa sinta a vontade de conhecer a esse Jesus e queira também seguir o caminho de ser uma pessoa que busca sempre as orientações na palavra, que segue a Cristo. Então, vamos lá para o nosso tópico último, tópico de número 5, que vai tratar, deixa eu só abrir aqui, gente, porque senão eu esqueço de algum detalhe, para que os crentes esperem em Deus. Você, jovem, que ainda não é casado, espera em Deus. Lá em Salmos 27, 14, diz que a gente deve esperar em Deus. Às vezes a gente é muito ansioso, né? E quer logo casar, constituir uma família, e muitas vezes agimos de forma precipitada, porque é claro que a gente tem o desejo de ter um companheiro. O próprio Deus com Adão criou uma companheira para Adão, porque viu que não era bom que Adão ficasse só. E só que a gente tem que ter a paciência e analisar como que deve ser esse companheiro. E a gente sabe que Deus sempre tem o melhor para nós. A gente vê lá na Bíblia, quando Eliezer orou para que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac. Então a gente vê o casamento de Isaac e Rebeca como um exemplo de como um casamento ele deve ser constituído. Eliezer, que nem ia se casar, mas estava ali em busca de uma noiva para Isaac, ele orou e pediu a Deus. Você encontra essa história lá em Gênesis, capítulo 24, do versículo 12 a 27. Orou a Deus para que mostrasse quem deveria ser aquela que seria a esposa de Isaac. E então Deus se revelou ali quem deveria ser. Então, gente, eu acredito muito que Deus ele mostra pra gente todas as coisas. Então, basta a gente orar e pedir a Deus o direcionamento de quem é a pessoa com quem a gente deve se casar, quem é aquele que irá ser o nosso companheiro, que irá educar os nossos filhos juntamente conosco. Então Deus ele tem preparado o melhor. Deus, ele é aquele em que faz com que solitário vive em família, tá lá em Salmo 68, versículo 6. Ele tem preparado uma família para você. Então, gente, devemos esperar no Senhor e seguir conforme ele, porque a gente sabe que um jugo desigual não subsiste. Uma família que tem um pensa de uma forma e o outro de outra, é vedada ao fracasso. Então a gente que deve
ter essa bênção do casamento, essa bênção de Deus, para que tenhamos uma vida feliz, uma vida próspera. Devemos buscar um companheiro, uma companheira que nos ajude a servir a Cristo, que esteja ao nosso lado, porque a gente sabe que a gente já enfrenta inúmeras oposições. Aquele que escolhe servir a Deus não é fácil. Imagina enfrentar oposições dentro do nosso próprio lar. Então, gente, vamos estar ligados nas escrituras sobre o que ela diz sobre a formação do casamento. E a nossa próxima lição, a última do trimestre, lição de número 13, diz bem assim: a vigilância conserva pura a igreja. Vai falar sobre a vigilância, tema de grande importância. Espero todos vocês aqui. Espero também ter contribuído de forma positiva para o seu conhecimento bíblico, para te incentivar a buscar a palavra e que eu tenha falado de uma forma bem simplista que você entenda. E então, até a próxima!